Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé bíblica. Então, este texto, ele nos chama a atenção para uma necessidade muito grande, daqueles que defendem a fé bíblica se ajuntarem como uma só alma, com um só propósito, para juntos firmarem-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e defenderem a fé uma vez por todas entregue aos santos. Há muitas maneiras de se fazer isto. Uma delas, o apóstolo Paulo já diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Ou seja, sem envergonhar o Evangelho de Cristo, sem ter vergonha dele e sem fazer vergonha a ele. Sabemos que nos dias atuais, muitas coisas que são feitas em nome de Cristo e do seu Evangelho levam os próprios descrentes a blasfemarem o nome de Deus e o bom nome do Evangelho. Sabemos que hoje é usado de tudo em nome de Jesus Cristo. Esse texto é o texto que tem sido usado e que foi usado para a criação da União Bíblica Fundamentalista, a UBF, que foi fundada em 7 de março de 1998, com a finalidade de ajuntar, agregar fundamentalistas bíblicos, conservadores, defensores do Santo Evangelho, através de todo o Brasil. E nós vamos ter o nosso congresso no dia 7, 8 de novembro de 1998, aqui em Fortaleza. Este congresso é a nível nacional e é intitulado O Autêntico Evangelho. Porém, antes de acontecer o nosso congresso, aconteceu um movimento, um acontecimento de grande vulto, que foi chamado Operação Janela Fortaleza, e foi também chamado de o maior evento desse final do século XX. Este evento realmente foi grandioso pela quantidade de líderes do mundo todo que participou por ele. Foi grandioso pelos seus alvos grandiloquentes, atingir 100 mil pessoas para Jesus Cristo, por todos os meios, por todos os modos. E ele é tido também como o maior evento, porque os maiores líderes evangélicos tomaram parte nele. O interessante é que, ao analisarmos a Operação Janela Fortaleza, nós percebemos que foi usado um outro evangelho, foi usado de uma maneira completamente mundana, desautorizada por Deus, para anunciar esse evangelho. Foi o que foi chamado de novos instrumentos para comunicar o evangelho. Foi assim que o pastor Armando Bispo disse ao Jornal Diário do Nordeste, que os antigos meios de pregar o evangelho estavam defasados. Precisavam de novos instrumentos para pregar o evangelho. Então nós iremos ver que tipo de instrumento é esse que está sendo proposto para pregar o evangelho. Que novo evangelho é esse? Que tipo de evangelho é esse que nós, fundamentalistas, temos chamado de uma apostasia do verdadeiro evangelho? Queremos que o prezado amigo que vê esse vídeo analise as cenas, os acontecimentos pela palavra de Deus. Ainda você verá muitos servos de Deus falando acerca do que vocês verão no vídeo, e com certeza vocês terão um maior discernimento para discernir este movimento que pode ser tido como um sinal dos tempos, um desvio da fé bíblica. O povo de Deus que quer viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo não pode tomar parte nesse evangelho vergonhoso do homem, evangelho não de Cristo, outro evangelho. No século passado, Charles Spurgeon advertia que a igreja estava se afastando da pureza do Evangelho. Ao invés de proclamar com ousadia a verdade da Bíblia, os crentes estavam tornando-a mais aceitável, sendo cuidadosos em não ofender qualquer pessoa.
E o resultado disso é que a influência do cristianismo naquele século foi seriamente enfraquecida. Hoje, 100 anos depois, as evidências do comportamento da igreja estão oferecendo uma religião de entretenimento. No lugar da pregação do evangelho puro e sem artifícios, os pastores estão recorrendo à indústria de marketing para ajudá-los a atrair pessoas para Cristo, em vez de descansarem no soberano poder de Deus. Are you guys ready for a show today? Estão prontos para assistir o show da noite? And ladies and gentlemen of Fortaleza, Brazil. De Fortaleza, Brasil. Welcome to GX Jams. Bem-vindos a GX Jam. Saturday Night Live. Noite livre do sábado. Som na sanfona, por favor. Legal? Tudo em cima? Então vamos lá. Aleluia! Essa também faz parte do CD. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Sei que sou vencedor. Você também declara isso. Eu sei que não devo lutar. Sabe por quê? Pois a vitória é ganha. No nome de quem? No nome de Jesus, é lógico. No nome de Jesus. Mais uma vez. Sei que sou vencedor. Eu sei, você também sabe. Sei que não devo lutar. Por quê? Porque a vitória já é ganha. Pois a vitória é ganha. No nome de quem? No nome de Jesus, é lógico. No nome de Jesus. Sabe o que foi que ele fez por mim e por você? E o diabo está debaixo dos nossos pés. E o diabo está debaixo dos nossos pés. This is the most important time of the night. Essa é a hora mais importante. This is the time where no... A filosofia pragmática dos pastores modernos é mesmo modificar a mensagem, ajustando-a conforme o mundo, adulterando o Evangelho de Jesus pela maneira como está sendo pregado, levando as pessoas a conversões fáceis num clima de emocionalismo. Fiquei muito surpreso ao ver o Peter sobre o programa intitulado Janela de Fortaleza.
programa tido como evangélico, pois não vi evangelho, não vi nada de evangelho autenticamente bíblico sendo pregado. Fiquei assustado em ver a manifestação da chamada liturgia num ritmo tremendamente mundano, secularizado. É de chocar que o evangelho tenha chegado a esse ponto de ser vituperado, maltratado por uma filosofia tão estranha, metodologia tão desconexa com as verdades do evangelho. Eu só desejo a Deus, só peço a Deus, aliás, que todos os irmãos que são realmente tementes a Deus, que creem no evangelho autenticamente bíblico, defendam esse evangelho e não se deixem iludir por movimentos massificantes que na realidade negam a essência da grandeza e da simplicidade do evangelho de Cristo. A gente diz isso porque sabe também que a profecia fala exatamente nesses movimentos, nessas inovações que beiram a apostasia e certamente terminarão na apostasia ecumênica e até satânica. Meu coração sofre quando vejo uma coisa assim. E oro a Deus que os irmãos fiéis fiquem fiéis e defendam o verdadeiro evangelho dessas inovações humanas e altamente perigosas. Os impactos evangelísticos que encontramos na Bíblia aconteciam sim, mas era sempre quando a palavra de Deus confrontava a vida de pecado das pessoas, como está registrado em Atos 2, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. A palavra tem o poder de mexer com o coração, transformando-o. Este sim é o evangelho puro, honesto. Não o evangelho barato que está chegando às pessoas através da prática de exibições frenéticas e shows radicais, danças sensuais num clima propício à irreverência e ao deboche, numa manifestação puramente carnal. Considerar a janela fortaleza é considerar um tema de definição para os nossos dias. Sem dúvida, a janela fortaleza nos ajuda a considerar o tipo de evangelho que haverá de tomar curso daqui para frente. A mensagem concreta do evangelho, a mensagem conservadora, a mensagem bíblica, esta é a mensagem que, sem dúvida, ela não deixa nenhuma dubiedade de conceito, nem de ensino, nem de prática. Falar da janela fortaleza é falar de algo que nos ajuda a elucidar aquilo que é de Deus e aquilo que pretende ser de Deus, sem, no entanto, o ser. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, fala de lideranças que, seguindo o caminho de Balaão, trouxeram um novo conceito para a mensagem pregada. Nestes últimos dias, Pedro, falando através da sua carta, ele nos adverte que tais ensinamentos haveriam de seguir estes passos. Para nós fica uma nota de profundo esclarecimento de que o evangelho pregado por Paulo, Pedro, João, até a mensagem final no Apocalipse, é uma mensagem simples, cristalina, desprovida de qualquer dubiedade de conceito ou prática, para que não sofra aquele que vai ouvi-la, não tenha dúvida do que está ouvindo. A janela fortaleza esclarece que esta mensagem pregada lá está repleta de ingredientes que não poderiam ser aceitos por estes apóstolos. Para nós fica essa advertência. Aqueles que estão envolvidos diretamente com a janela fortaleza podem considerar suas motivações, analisar seus princípios e ver que distância estão do genuíno e puro evangelho. Uma vez que consideram, podem refletir e voltar para o caminho. Balaão se afastou. Há tempo ainda para retroceder, voltar e recomeçar com a mensagem genuína e cristalina do Evangelho. Este é, de fato, o outro Evangelho, simpático ao mundo, descomprometido com os valores bíblicos, lotando igrejas e estádios em meio a deboches e piadinhas sobre o inferno. Seguinte, ó, comigo assim, ó. Tudo que eu fizer, faremos todos. E se não fizer, vai para o inferno meia-noite.
Entendeu como é que é? Vamos lá, assim, ó. Comigo! Nisso, eu senti chocado no tempo da música, eu digo música entre aspas, porque o dirigente de música falou assim, ele querendo que todos participassem daquele gesto de levantar as mãos, e ele disse assim, requebra as mãos para fazer chuvinha, e algumas pessoas não estavam fazendo. Então ele fez um comentário assim, ele disse, quem não fizer chuvinha vai para o inferno à meia-noite hoje. Eu fiquei chocado com isso, eu pensei, mas eu não estou ouvindo isso, eu estou sonhando. Mas só que daí uns poucos minutos ele repetiu, disse outra vez a mesma frase, quem não fizer chuvinha vai para o inferno à meia-noite. E depois, quando eu cheguei em casa, também eu fui ouvir no vídeo, que eu tinha filmado com o filmador, e eu vi que realmente foi o que saiu mesmo. Ele falou essas palavras. Eu fiquei pensando, mas que tristeza, um descrente estando lá, qual vai ser a impressão que ele está ouvindo sobre esse lugar, que a Bíblia fala que existe só dois destinos, o céu e o inferno. Mas a impressão que ele ouviu de lá, quinta-feira à noite pelo menos, foi que o inferno é uma piada. Aguaceiro e chuvarada, é o que Deus vai derramar. Aguaceiro e chuvarada, é o que Deus vai derramar. Olha, quem não fizer chuvinha, vai pro inferno meia-noite hoje. Oh, meu Deus. Levante as suas mãos agora e olhe bem pro alto. Olhe para esse céu. E diga bem alto comigo, não há Deus maior! Eu quero dizer a você, igreja de Fortaleza, em nome de Jesus, preste atenção no que eu tenho a dizer, para que o Senhor possa operar grandemente nesse final de semana. A minha palavra é, não venha para esse estádio, a não ser que você esteja trazendo alguém para conhecer a Jesus. Quinta-feira à noite, o Armando Bispo fez um anúncio, Armando Bispo, pastor da Igreja Batista Central. Ele disse que ninguém voltasse para lá, sexta, sábado e domingo, se não trouxesse consigo pessoas não crentes. Depois eu estive analisando e pensando, realmente, se eu tivesse feito o anúncio, isso não ia mudar nada no padrão do que estava sendo apresentado quinta-feira. Eu teria dito, se você tem amigos não crentes, por favor, não traga eles para cá, porque pode ser muito difícil para eles entender o que está passando aqui. Por exemplo, eles ouvindo piadas sobre o inferno, vendo a música rock do pesado, vendo a falta de pregação sobre pecado, sobre arrependimento, sobre o juízo, e várias coisas assim, fazem com que eu, se tivesse feito o anúncio, teria dito dessa maneira. Por favor, não tragam as pessoas para cá, vamos fazer um show só para os crentes se divertirem. A dança tipo Olodum baseia-se nos ritmos africanos que são os mesmos usados para invocar os demônios. Falam no nome de Deus, mas num ambiente incompatível com sua santidade. Coisas do lado de lá e não do lado da Bíblia. Beco escuro, será que dá para ver o futuro? Beco escuro, será que dá para ver o futuro? Peça a Deus para chegar do lado de lá. Peça a Deus para chegar do lado de lá. Nesse mundo que vivemos, tudo é pura ilusão. Só se tem muito trabalho e não se vê nada nas mãos. Diz, beco escuro, será que dá para ver o futuro? Beco escuro, será que dá para ver o futuro? Peça a Deus para chegar. Sua cidade é a Fortaleza. Take your country, Brazil. Toma o seu país, o Brasil. Take your world. Toma o seu mundo. For God. Para Deus. Make your mark for eternity. Faça alguma diferença. It's time.
scream at the top of your lungs for these dancers now. Let's go. Gritem mais alto possível por esses dançarinos agora, gente. Yeah! Vamos dançar! Muito bom! Talvez vocês perguntem por que a nossa associação se posicionou contra a Janela Fortaleza. Talvez, olhando para esse cartaz, que é o símbolo máximo dessa campanha, vocês possam ter uma ideia como nós tivemos. O Senhor Jesus Cristo, nos últimos dias do seu ministério, ele falou que alguns abandonariam a fé por obedecerem a espíritos enganadores. E ele concluiu dizendo: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Encontrarei pessoas acreditando na real mensagem da Bíblia? Pois aqui nós temos talvez a comprovação dessa profecia de Cristo. Nós vemos um grupo que se intitula Missionário Mundial e que traz uma mensagem que é descompromissada com a palavra de Deus. O próprio slogan da campanha é: nenhum compromisso, nenhum limite, nenhuma coisa que nos prenda. Talvez o grande problema da Janela Fortaleza seja justamente este: é que as pessoas não têm nenhum compromisso com Deus. O compromisso é com o grande número de pessoas que podem aderir. Por isso nós somos contrários, não a missões. Amamos missões, fazemos missões, mas nós somos contrários a qualquer ideia de que o Evangelho precisa ser diluído, banalizado para conquistar as pessoas. Nós continuamos acreditando que o Evangelho verdadeiro, puro, é aquele que vai transformar as vidas das pessoas e vai trazer benefício para a obra como um todo. Portanto, a nossa posição é contrária, não a missões, não à divulgação da palavra, mas contrária à falta de compromisso, à falta de zelo, à falta de um compromisso maior com a pregação do Evangelho. Nós temos uma posição firmada na Escritura, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos a pureza do Evangelho. É muito fácil alguém ser crente sem nenhum compromisso, sem nenhuma identificação com Jesus, porque o que se vê num evento como esse é coisa que normalmente se vê também no mundo. E então muitas pessoas vão aderir a esse evangelho, mas de uma maneira só mesmo porque é um evento e é porque é algo que agora está na moda, né? Pessoas dizerem que são crentes quando na verdade não tem nenhum compromisso com o evangelho. Mas o show ainda nem começou! We got people! Tem gente aqui! E quando eu saía da igreja, eu pecava na minha mente, eu fazia coisas erradas, eu me prostituía também. Achava que esse era o caminho que a gente devia seguir, sabe? É que era legal também, mas eu ia pra igreja. Não, é legal ir pra igreja assim mesmo. Mas eu não tinha Deus no meu coração. E um dia Deus falou comigo: olha, eu sou o seu Criador, eu sou o teu Pai, e eu te amo. E eu quero tirar você dessa vida. Eu quero tirar você desse caminho. E daí eu conheci, eu entreguei o meu coração de verdade para Jesus. Eu conheci o Deus de verdade, o meu Deus Criador. E aí eu entrego a minha vida, sabe? E é muito bom poder ver todos vocês aqui. O desejo do meu coração é de que você entregue esse Jesus e a gente possa mesmo ter uma geração diferente, um povo diferente para Deus. Mas aos 8 anos de idade eu fui profundamente decepcionada, porque quando eu tinha 8 anos de idade, alguém me abusou sexualmente. E eu fui abusada, e aquilo gerou dentro de mim uma amargura muito grande, aquilo fez criar dentro de mim uma tristeza no meu coração.
E eu cresci com aquilo, cresci com revolta dos meus pais, cresci com revolta de todo mundo. Eu não confiava mais em ninguém. Eu não podia confiar mais nos meus amigos porque eu não os tinha. Mas um dia eu encontrei a Deus. Um dia Deus se mostrou para mim como pai. E Ele me mostrou que Ele não é igual ao meu pai. E Jesus veio e fez diferença no meu coração. Jesus veio e tirou aquela tristeza. E a alegria que a minha família não podia me dar. A alegria que os meus dois pais adotivos e os verdadeiros não podiam me dar. Jesus, Ele me deu. Eu tive essa verdadeira alegria nele. E um dia Ele falou para mim: venha e pegue a minha mão. E é exatamente essa dança que nós vamos fazer hoje. Come and take my hand. Que evangelho é esse? A música barulhenta sobre a manipulação dos apresentadores embota o raciocínio das pessoas e as predispõe a decisões precipitadas. E isso é mais grave quando se trata de decisão de natureza espiritual. A Bíblia diz que devemos oferecer a Deus um culto racional e não um culto psicodélico, comandado por emoções carnais. Um escândalo para aqueles que querem servir a Deus com santidade e reverência. Mas Jesus já advertia: é inevitável que venha o escândalo. Lucas 17, 1 e 2. Quem conhece? Eu queria chamar também aqui o grupo de dança. As meninas que evangelizam dançando aqui em Fortaleza. Grupo de dança. Evangelizar dançando? O que é isso? A dança não transmite nenhuma mensagem realmente bíblica. A única coisa que realmente transmite é carnalidade e mundanismo. Uma verdadeira promiscuidade religiosa, como definiu um dos professores do Seminário Batista do Cariri. O estilo de música é de conformidade com o mundo. Tirou a letra, não faz nenhuma diferença com as bandas populares, como Mel com Terra, Mastruz com Leite, Rabo de Saia, Banda Malícia. Observem aí. Aleluia! Essa também faz parte do CD. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. O nome do Senhor, poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o nome do Senhor. Poderoso é o quê? O nome do Senhor. Poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o nome do Senhor. Poderoso para fazer. Essa também vocês conhecem, com certeza. Está acontecendo algo inédito em Fortaleza. Essa música está sendo tocada nas rádios também em Fortaleza, do mundo. E o Senhor está evangelizando. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! A liberdade que eu não tinha, o meu viver era sofrer. Meu coração tão amargurado sem ter. Esse método de evangelizar, antibíblico, assusta, choca, entristece, dói muito nos corações daqueles que respeitam a santidade de Deus. Dr. Guinness, citado no livro do John MacArthur, diz que os evangélicos de hoje estão ultrapassando os liberais no fato de serem supremos modernizadores religiosos e comprometedores. Ele considera que a filosofia da igreja norteada por marketing, que tanto se popularizou entre os evangélicos, nada mais é do que uma reincidência do erro do liberalismo clássico.
Do ponto em que estamos, onde já se vislumbra o terreno pavimentado para a apostasia, o que esperamos para os próximos anos? Infelizmente está faltando discernimento entre os crentes de nossos dias. A verdade é que não importa muito que tipo de posição doutrinária algumas dessas igrejas venham a assumir, pois a doutrina se tornou para elas um irrelevante. Sem dúvida, nós não temos somente sinais do tempo final que acontecem hoje no mundo, mas nós temos na Bíblia muitas referências até aos sinais do tempo que vão acontecer dentro da própria igreja. Nós sabemos que nós temos versículos como as seguintes: eles não aguentarão mais a verdade, mas vão se virar para as fábulas. Fábula quer dizer misticismo, ou ficção, ou até um mundo irreal. E nós vemos hoje até crentes entrando nessa onda, fugindo da realidade, mais para o mundo do divertimento, do bem-estar do próprio homem. Quer dizer, o centro do culto, em muitos lugares, o culto evangélico, não é mais Deus, mas o critério é realmente se o homem, se o público, o ouvinte se sente bem ou não. Palavras como pecado, quebrantamento, novo nascimento são evitados, e isso se percebe muito bem em todo aquele show chamado Janela Fortaleza. Na verdade, é um divertimento, um show muito aguado, que desvia a atenção do espectador realmente do centro do cristianismo, que é evitado. Quer dizer, as pessoas são atraídas com palavras como felicidade, paz, uma vida boa, melhorou. E como aquela moça que, por exemplo, citou que foi estuprada, ela só fala das coisas ruins que aconteceram com ela. Ela não menciona que ela também é uma pecadora. Então nós vemos hoje muitos chamados nascimentos dentro das igrejas, decisões para Jesus, que na verdade não têm essência. E realmente vendo todo aquele show, nós devemos usar palavras nítidas e claras. Eu muitas vezes cito nas igrejas aquele teatro que os falsos profetas de Baal fizeram no Monte Carmelo. Dançaram, caíram em êxtase, se machucaram, quer dizer, fizeram um grande show. Eu tenho certeza, se Elias teria fracassado naquele momento, o povo teria dito, mas os profetas de Baal, pelo menos, fizeram um show muito bonito. E olha, Deus não gosta de mistura. Elias desafiou o povo e disse, até quando vocês querem coxear nos dois lados? Se é Baal, seguem ele. Se é Deus, segue Deus. Nós vemos hoje que o mundo é atraído com iscas muito duvidosas. Na verdade, isso é o lema dos jesuítas, dos padres jesuítas, que é o fim santifica os meios. Quer dizer, nós podemos usar até uma isca podre, duvidosa, até mentirosa. Quer dizer, fazendo uma propaganda como na Janela Fortaleza, sem falar nada de Jesus, simplesmente surpreender o povo, mas realmente com um cristianismo bastante distorcido. Eu acredito que o nosso critério é o comportamento de Jesus mesmo. Ele disse, o servo não está acima do mestre. Isso é o nosso critério. Quer dizer, hoje, naquela onda de ficar famoso, nós vemos até líderes cristãos entrar em caminhos perigosos por causa da projeção pessoal e para poder bastante sucesso e influência no mundo evangélico. Eu acredito que isso não é o caminho que Jesus quer para nós e nós devemos advertir em respeito disso. Vemos o comportamento de Jesus, por exemplo, em João 6:66. João 6:66 é um número muito significante que realmente reflete e mostra a atitude anticristã de uma multidão de discípulos que seguiu Jesus. Quer dizer, foi um grande sucesso. E Jesus começou a falar, quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não terá parte de mim. O que quer dizer isso? Isso não fala de canibalismo, mas fala de uma identificação total com Jesus Cristo. Essas palavras escandalizaram de tal modo que a multidão dos discípulos se escandalizou e não andou mais com Jesus.
Quer dizer, enquanto o povo recebeu curas, bênçãos, multiplicação dos peixes e dos pães, assistindo grandes sinais e milagres, o povo recebeu isso como um divertimento muito impactante e seguiram Jesus. E quando Jesus pediu realmente uma identificação total, uma entrega total, o coração dos discípulos, muitos se escandalizaram. Ficou só o núcleo firme, 12 apóstolos, e na verdade um era um traidor, Judas, 11 membros da igreja, de uma igreja de milhares de pessoas. E Jesus reagiu da seguinte maneira: convidou esses 11 para sair também. Imagina o comportamento de um pastor evangélico hoje diante da sua igreja, desafiando, provocando de tal modo. E Pedro lançou aquela confissão puramente evangélica: eu não posso ir embora, porque tu tens o quê? Palavras da vida eterna. Ele não falou de ações, de milagres, de bênçãos, do bem-estar próprio, prosperidade. Ele falou: tu tens palavras da vida eterna. Ou, formulando diferente, o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Pedro disse: Jesus, eu preciso somente de ti, a tua pessoa na minha vida, isso é o mais importante. E nós vemos hoje como isso hoje é negado. Todos lembramos-nos daquela história que o Senhor Jesus contou, que não era uma parábola, porque numa parábola as pessoas não têm nomes, daquele rico e do Lázaro pobre. Quando esse homem chegou no céu e o rico no inferno, aquele rico pediu para que o Lázaro ia ressuscitar, aparecer no mundo e advertir os seus 5 irmãos para não chegar naquele lugar de tormenta, para não chegar no inferno também. Nós lemos que Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, para escutar esses, quer dizer, escutar a Bíblia, a palavra de Deus. Aquele rico disse: não, pai Abraão, se um morto vai ressuscitar, eles vão ouvir. Abraão respondeu: se eles não vão ouvir Moisés e os profetas, eles também não vão ouvir quando um morto vai ressuscitar. Aqui nós podemos perceber o quê? O inferno diz o seguinte: a palavra de Deus é muito bom, mas não é suficiente. Quer dizer, nós precisamos mais alguma coisa impactante para convencer o povo. Um morto ressuscitando. E a resposta divina foi: eles têm a Bíblia, isso é suficiente. Se eles não vão crer na palavra de Deus, também não vão crer nos maiores sinais e milagres. Nós temos hoje uma grande parte no cristianismo que diz: realmente a palavra não é suficiente. Nós precisamos algo mais impactante. Precisamos uma música forte, que diverte. Precisamos shows. Nós temos que impactar o povo. Mas olha, a palavra da Bíblia a palavra de Deus é suficiente. É a resposta do céu. E nós vemos que o Senhor Jesus agiu assim. Nós encontramos até um trecho da Bíblia, onde Jesus falou com judeus que creram nele. Quer dizer, já judeus, crente em Jesus. Isso nós lemos em João 8. E esses judeus, quando Jesus disse: quando o Filho vos libertar, vocês realmente sereis libertados, responderam: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E no discurso, Jesus chegou até o ponto de dizer a esses judeus, crendo nele: vós sois filhos do diabo. Quer dizer, ele provocou uma reação nos corações dos seus aparentes discípulos, né, pessoas que creram nele, para ver o que realmente se encontrou no coração deles. E o servo não está acima do mestre. Também podemos nos lembrar de um outro trecho da Bíblia, que fala do semeador e daquelas 4 qualidades do solo diferente. Aqui só quero mencionar uma reação: aquela sementinha que caiu sobre a rocha. A Bíblia diz, na interpretação, Jesus fala: com muito entusiasmo
eles receberam a palavra com muito emocionalismo, muito entusiasmo, que parece uma coisa muito bonita e muito positiva. Só que Jesus menciona que aquela sementinha caiu sobre a rocha, e quando o sol se levantou e começou a queimar e ficou quente, aquela sementinha morreu, porque não tinha muita raiz. Quer dizer, ficou semeado em cima de uma rocha que esquentou, e aquela fininha camadinha de terra não era suficiente para poder sobreviver. A rocha quer dizer o quê? A rocha nós podemos interpretar como a rocha adamítica. Se a sementinha cai sobre a rocha, ela não tem fundamento. E assim essa rocha tem que ser quebrada, ou não há sobrevivência espiritual. E nós vemos isso hoje no cristianismo, também na juventude. É um cristianismo soft, mole, muito superficial, que não é suficiente para poder resistir no dia a dia contra os pecados, ter autodisciplina em realmente arrancar aquilo que faz mal na nossa vida. Nós precisamos da força de Deus para poder resistir. Quer dizer, na verdade, nós precisamos o contrário daquilo que foi oferecido na Janela Fortaleza. Em vez de um show, em vez de divertimento, nós precisamos a palavra de Deus, que tem que cair em terra fértil, para nós poder arrancar um olho, o braço, a perna, para nós poder automutilar no nosso discipulado, para realmente poder sobreviver. Senão, toda aquela liberdade vai nos matar. Quer dizer, em vez de aqui no Brasil ainda estimular o povo para ter fortes emoções, que no Brasil já temos o problema que o povo não gosta de estudar muito, de muito se passear na palavra, questionar, raciocinar, discernir, ser maduro. Em vez disso, é oferecido um divertimento superficial. Quer dizer, nós devemos hoje treinar o povo na igreja para poder discernir, conhecer a palavra de Deus, e em vez de abrir a mão para não perder a juventude e ceder cada vez mais, nós devemos dirigir o povo para a palavra de Deus. Jesus disse: ide para todo mundo, ensinando-os, que realmente é um trabalho sério, duro, e muitos de nós ficamos felizes quando nós saímos da escola, porque nós temos de natureza uma preguiça mental. Mas a Bíblia diz que a igreja deve ser uma escola. Nós, como crentes, devemos continuar a estudar a palavra de Deus, olhar o nosso mundo com olhos abertos para discernir os sinais dos tempos. E quando Jesus falou do tempo final, ele sempre disse: orai e vigiai. Vigiar quer dizer detectar os perigos, distorções, heresias nesse tempo difícil e combater. Como nós lemos em 2 Coríntios 10:3, as nossas armas são mais poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E o mundo realmente hoje é um mundo perigoso. E escutamos aquelas palavras muito sérias do apóstolo Paulo a uma igreja que realmente mostrou muita tendência para o misticismo e até emocionalismo. Ele falou em 2 Coríntios 11, 3 a 5, o seguinte: palavras para crentes. Eu temo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês também serão tirados da simplicidade em Cristo. Compara essa palavra com a Janela Fortaleza e você não vai encontrar lá aquela simplicidade em Cristo. Tudo é pomposo, tudo é barulhento, tudo é cheio de ações, tirados da simplicidade em Cristo. E Paulo disse: se alguém vem e traz um outro Espírito, um outro Jesus, um outro Evangelho, vocês aguentam muito bem. E nós vimos essa tendência hoje em aguentar isso muito bem. Aquela palavra, não vamos falar de doutrina, vamos nos unir para evangelizar, nós conhecemos muito bem. Mas a Bíblia defende a sã doutrina, até nos exorta para lutar
pela sã doutrina, defender, reagir. E eu, viajando desde 82 pelo Brasil inteiro, pregando em igrejas possíveis e até impossíveis, tudo que nós temos hoje no ramo cristão, eu já detectei muito AIDS espiritual. O que é AIDS? AIDS é uma falha na defesa contra doenças. Qualquer gripe simples pode matar o aidético em estado final. Nós vemos hoje o AIDS espiritual na igreja. Nós não vemos mais reações contra o aumento da imoralidade na igreja, entre a juventude. Nós não vemos mais reação contra o movimento ecumênico em muitos lugares, que realmente aquele único caminho que é Jesus é negado. Nós vemos uma união perigosa a custo da verdade. Isso eu chamo de AIDS espiritual. Nós devemos acordar e reagir. E eu acredito que uma resposta digna àquilo que a Janela Fortaleza mostrou é a unificação dos fundamentalistas, para realmente dar uma resposta adequada, zelar pela fé, pela boa doutrina e realmente proteger as igrejas contra tais influências. Nós sabemos que nós vamos ser chamados de fundamentalistas radicais, aqueles que até são contra evangelização. Nós vamos ser difamados, nós vamos ser desprezados, mas nós sabemos qual é o caminho do rebanho pequeno, o caminho que se chama nos passos de Jesus. Nós queremos ir a esse caminho para que um dia Jesus pode dizer para mim e para você: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Nós queremos ser fiéis, queremos ser humildes, queremos ser simples seguidores de Jesus Cristo, mas nós sentimos esse peso nas nossas costas para alertar como vigias, sentinelas, araúdos da fé, detectando esses sinais do tempo. Para mim, em especial, isso não é nada de novo. Nós detectamos esses desvios já nos Estados Unidos, na Alemanha, onde as coisas acontecem sempre um pouco antes de chegar até o Brasil. Graças a Deus, nós temos irmãos fundamentalistas também nos Estados Unidos, na Alemanha, que já alertaram há muito tempo nas revistas, nas publicações, contra esse chamado culto do divertimento. Esse culto que, em vez de oferecer um pasto verdejante para as ovelhas, oferece, na verdade, um pasto anêmico. Eu não entendo como, por exemplo, pessoas que trabalham durante a semana no meio do mundo e que precisariam, no fim de semana na igreja, realmente uma bomba de calorias para poder sobreviver, podem sobreviver com um pasto tão anêmico. Nós vemos hoje o desprezo da palavra de Deus, que sem dúvida é um sinal dos tempos finais. Eles não aguentarão mais a verdade, mas vão se desviar para as fábulas. Nós vemos essa fábula como, na verdade, uma fuga da realidade, para um divertimento, para um misticismo, para uma coisa muito aguada. Ou, como Paulo diz, eles vão se amontoar professores, ou pastores, pregadores, que vão pregar de tal modo que isso dá coceira nos ouvidos. Coceira aqui quer dizer que agrada a nossa carne. É uma expressão muito negativa em realmente querer agradar ao povo. Isso chega ao seu clímax quando pastores hoje perguntam à igreja: como vocês querem ter o culto? Quer dizer, o povo vai decidir como vai ser o culto. E esses pastores vão cada vez mais abrir a mão para um culto realmente mundano. Eu chego ao ponto de dizer que nós chegamos a uma idolatria evangélica, realmente negando Deus no centro do nosso culto, na nossa pregação, e colocando o homem no centro. Nós vemos que a confusão está aumentando. Eu não falo agora tanto do mundo, mas o que acontece dentro da Igreja de Jesus. Hoje já ficou muito difícil para discernir o que realmente é obra do Espírito Santo, o que é alguma imitação das almas e o que é até obra de demônios, seduções do diabo direto, que se finge em ser anjo de luz. Com as nossas publicações, tanto da revista Notícias de Israel, que sai mensalmente, de grande valor
Porque quando nós não colocamos Israel no lugar certo, nós vamos fazer uma grande confusão na interpretação da palavra de Deus. Como também a nossa revista com o mesmo nome, Chamada da Meia-Noite, mensalmente alertando os cristãos em respeito de movimentos perigosos, desvios, mostrando também os sinais do tempo e sempre falando em mensagens profundas da nossa santificação, lançando apelos vitais para esse tempo final, para que nós somos capazes em realmente nadar contra a correnteza desse mundo, poder resistir e glorificar Jesus com um discipulado genuíno, verdadeiro, que realmente é uma resposta àquilo que o Senhor Jesus fez para nós. A única resposta é colocar toda a nossa vida no altar de Deus e seguir atrás do nosso bom pastor. Isso não vai ser uma estrada asfaltada, vai ser um caminho. Nós não temos somente sinais.